Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Vamos assistir uma videoaula agora em que eu vou falar sobre o sistema imunológico. Bom, nosso sistema imunológico, ele é espalhado, na verdade, por todo o corpo. E ele encontra-se principalmente dentro de um outro sistema que a gente chama de sistema linfático. É um sistema paralelo ao sistema circulatório, constituído por uma vasta rede de vasos e órgãos linfóides. Então, a gente tem as amígdalas, temos o timo, o baço, os nódulos linfáticos espalhados nas axilas, nas virilhas, né? E ao longo de todo o organismo. Funciona como um sistema auxiliar de drenagem de líquidos para dentro da circulação sanguínea. É por onde a gente tem a principal formação das células de defesa. Qual é a função desse sistema linfático, então? Drenagem do líquido tecidual. Durante a circulação sanguínea, pode ser que ocorra extravasamento de líquidos dos tecidos para fora dos vasos. E aí a gente precisa de um órgão que drene, que saia fazendo a coletagem desses líquidos extravasados e jogando de volta para dentro da corrente sanguínea. Quem faz isso é o sistema linfático. Além disso, ele faz a absorção e o transporte de gorduras no intestino, formação de um mecanismo de defesa para o organismo, como eu disse para vocês, a maioria das células de defesa chegam via sistema linfático, e é a essa defesa do organismo que a gente caracteriza, então, como o sistema imunológico. Qual é a organização desse sistema imunológico? As células do sistema imune, elas vão estar representadas como células que estão circulantes no sangue e na linfa, aglomerados anatomicamente definidos como órgãos linfóides, e distribuídos, como eu mostrei para vocês agora há pouco, em praticamente todos os tecidos. Da onde temos a origem das células que vão fazer parte do sistema. Então, a gente tem aquela primeira célula, né, que é a célula tronco pluripotente, que pode dar origem a qualquer linhagem celular sanguínea. Tá? Então, todos os elementos celulares do sangue, incluindo as células do sistema imune, vão derivar dessas células tronco hematopoéticas. E aí, dessa célula tronco, a gente pode ter a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Né? Então, a gente tem megacariócitos e plaquetas, a gente tem os eritroblastos e as hemácias, que não fazem parte do sistema imunológico, e temos os precursores mieloide e linfóide, que aí sim vão fazer parte do sistema. Precursor mieloide, a gente tem como célula o basófilo, que mais tarde pode se transformar em mastócito, neutrófilo, eosinófilo, monócito, que mais tarde pode se transformar em macrófagos, e temos como precursor linfóide o linfócito T e linfócito B. Os linfócitos diferem dos outros leucócitos por apresentarem receptores antigênicos. Galera, aqui nessa videoaula eu vou falar sobre a função dessas células. Existe uma outra videoaula que eu falo sobre o tecido hematopoético, em que eu apresento as características de todas essas células para vocês, tá legal? Então vamos começar sobre as características, então. Continuar falando sobre as características do sistema imunológico. Então, olha, o sistema imunológico, ele é altamente específico, né? Então, ele se liga exatamente a regiões específicas do que ele reconhece como próprio ou não próprio. Então, a gente tem uma alta especificidade e diversidade de células. É uma das grandes características do sistema imunológico. Outra característica importante é que elas conseguem guardar informação, né? Elas adquirem o que a gente chama de memória. E a maioria, então, tem a função fagocítica. Podem ser inatas, ou seja, a gente já pode nascer com essas células, ou a gente pode ir adquirindo as células de acordo com o meio, de acordo com os patógenos, os micro-organismos que a gente vai entrando em contato ao longo da vida. Como é que seria, então, a organização do sistema imunológico? A gente tem a chamada imunidade inata, que é aquela que a gente nasce, e por isso ela é inespecífica.
Quem é que corresponde? Quem é que está dentro do grupo da imunidade inata? As nossas barreiras naturais. Pele, mucosas, as secreções, a própria flora natural que a gente tem na pele, no intestino, a flora vaginal, né? A flora dentária. E a inflamação também corresponde à imunidade inata. Células com característica fagocitária, substâncias que são secretadas para combater os micróbios, então substâncias antimicrobianas, altas temperaturas, a febre, né, um mecanismo que o seu corpo tem para tentar combater o patógeno, aquele patógeno que não aguenta variação de temperatura, e mediadores realmente que vão modular a inflamação. E a imunidade adquirida, que é altamente específica, ela é dada principalmente por anticorpos e por uma resposta imune específica de células, principalmente via linfócitos T. Muitas células, tecidos, órgãos devem ser coordenados dentro do sistema imune. Então a gente tem um sistema simples, que são células fagocitando, e a gente tem um sistema muito mais complexo como o nosso. Então, você tem barreira epitelial, tem que vencer, o micróbio tem que vencer essa barreira epitelial, tem que encontrar as células fagocíticas, que são aqueles soldadinhos, são os primeiros a aparecerem para tentar combater, neutrófilo, macrófago, né? E tem os mediadores inflamatórios. Isso tudo, galera, é imunidade inata. Elas são as primeiras a aparecer porque elas já estão ali. Então, elas vão demorar de 0 a 12 horas, um dia, para se estabelecer, ok? E elas vão ficar tentando combater aquele micro-organismo por alguns dias, até a gente ter a formação final dos anticorpos e de células efetoras que realmente vão mostrar como combater aquela infecção para a célula original. Então, isso aqui, o despertar e a efetividade da imunidade adaptativa, ela leva mais ou menos de 7 a 10 dias para realmente, de fato, acontecer. Então, nas primeiras horas, nos primeiros dias, a gente tem o combate por células inespecíficas, que não sabem o que elas estão tentando destruir, mas elas estão tentando, porém, elas são fracas e inespecíficas. Até que o seu corpo desenvolva moléculas chaves específicas para destruir determinado patógeno. Então, isso vai levar de 7 a 10 dias. Então, quando você pega uma dengue, por exemplo, né? Quanto tempo você demora para convalescer? Eu fico uma semana acamado, uns 10 dias, não é isso? É mais ou menos o tempo que realmente você vai ter para produzir os anticorpos e para estimular a imunidade celular via linfócito T. Gripe. Poxa, a gripe às vezes eu melhoro em 1, 2 dias. Ok, porque a gripe, você provavelmente não foi a primeira que pegou na vida, né? Você já teve várias outras gripes, então o seu corpo já tem uma certa memória para aquela família de vírus, e quando chegar uma outra, mesmo que não seja idêntica, seja parecida, você vai conseguir combater mais rápido. Mas provavelmente você deve ter tido uma gripe, a sua primeira gripe, em que você ficou aproximadamente 5, 6, 7 dias de cama, né? O coronavírus, tão falado aí, né? A família de coronavírus, a gente demora uns 15 dias, não é 15 dias que você tem que ficar na quarentena, afastado, são os 15 dias que você demora mais ou menos para produzir anticorpo. Na verdade, não são 15, né? A gente fala 15 para ter aquela margem de segurança, mas com 10 dias você já tem a produção de anticorpos para o vírus e você já não transmite mais a doença. Mas como para uns é um pouco mais demorado do que para outros, e pela incerteza que a gente tem do dia exato da infecção, a gente prefere falar em 15 dias, ok? Então, a maioria das doenças a gente demora entre 7 a 10 dias para convalescer. Agora, como é que acontece isso, né? Como é que acontece a imunidade adaptativa, que é aquela específica, aquela realmente que vai te curar? Você tem o linfócito B, e esse linfócito B, a principal função dele é a produção de anticorpos. E o que tem? Por que os anticorpos são tão importantes? Porque eles neutralizam os micro-organismos. Eles fagocitam, eles ativam um complemento, que é um conjunto de proteínas que vão te ajudar a combater o micróbio, ok? Então, o anticorpo é importante por isso. E o linfócito T?
Qual é a função do linfócito T? O linfócito T, ele vai reconhecer o patógeno, né? Ele vai ser apresentado ao patógeno por alguma daquelas primeiras células de defesa, né? Vamos botar um macrófago. O macrófago vai lá, tira um pedacinho daquele vírus ou daquela bactéria, vai lá nos linfonodos, nos órgãos onde a gente tem bastante linfócito e mostra, olha só, apresenta, olha aqui qual é a infecção, olha o micro-organismo que está infectando, é esse aqui. Aí o linfócito, ele vai reconhecer aquele micro-organismo e vai formular moléculas capazes de aumentar o poder microbicida daquele macrófago. Quem vai destruir mesmo é o macrófago, né? Se for um linfócito T auxiliar, tá, galera? Quem vai destruir é o macrófago. Só que o linfócito T vai produzir as chamadas citocinas, que são específicas para tornar esses macrófagos, esses neutrófilos mais fortes. Então, a gente tem ativação dos macrófagos, inflamação, e continua, né? Prolifera linfócito T, prolifera linfócito B para produzir anticorpo e tentar destruir aquele patógeno. Então, a gente tem o B, o T auxiliar e a gente tem o T citotóxico. O T citotóxico é aquele que é tóxico para a sua célula, mas ele também vai ser tóxico para a infecção, normalmente para infecção intracelular. O vírus entrou na sua célula, não tem como o anticorpo se ligar a ele, não tem como você produzir um macrófago mais eficiente para tentar destruir ele, você vai ter que destruir diretamente a célula infectada. Então é para isso que o citotóxico aparece, ele destrói a sua célula infectada. E a gente tem também os linfócitos T reguladores. São aqueles que falam para o seu sistema que está na hora de diminuir a produção, que está na hora de parar, que a infecção ela já foi estabilizada, que o vírus ou a bactéria já foi eliminado do organismo e está na hora de parar. Então, ele faz a supressão da resposta imunológica. E as células também chamadas de assassinas naturais, são as NKs, também fazem o mesmo papel dos linfócitos T citotóxicos, que é destruir a célula infectada. Para a gente finalizar, existem tipos de anticorpos, né? Classes de anticorpos. Então, a gente tem o IgM, produzido na primeira exposição ao antígeno, que indica a fase aguda da doença, e o IgG, que é produzido depois de várias exposições ao antígeno. Ele é um indicador de memória ou fase crônica da doença. O IgM e o IgG, vocês devem ter ouvido falar bastante durante a pandemia. Por quê? Porque é o teste de detecção para saber, teste rápido de detecção para saber se você está ou não com o coronavírus. Não é um teste específico, por quê? Porque ele não detecta o vírus, e sim a sua resposta àquele vírus. Mas, se aparecer um IgM alto nos níveis sanguíneos, isso quer dizer que você realmente está infectado, que é a sua primeira exposição e que você está na fase aguda da doença. Quando você tem IgM e IgG presentes, é sinal de que você já está infectado há um tempo e você está caminhando para a cura, ok? E aí você está ainda transmitindo o vírus, mas já está melhorando. Então, você tem IgM e IgG em quantidades legais. E quando aparece apenas IgG, ou é o que todo mundo quer que apareça nos exames, né? Todo mundo fica torcendo lá, faz o teste, ai, tomara que eu tenha IgG, tomara que eu tenha IgG, tomara que eu tenha IgG. IgG é o anticorpo da cura, né? Vamos dizer assim, IgG é um anticorpo que indica que você está protegido, que você tem memória imunológica contra o vírus e que você se curou da doença. Então, ele é produzido depois de várias exposições ao antígeno. Então, é um indicador de memória ou de fase crônica das doenças que não tem cura. Tá legal? Isso, galera, acontece para todos os tipos de doença, tá? Eu tô dando o exemplo do coronavírus porque por causa da pandemia, um assunto recente, fala-se muito sobre isso nos últimos tempos, então a gente acaba enfatizando um exemplo, mas para todas as doenças aparece IgM e IgG. IgA é o anticorpo associado com a proteção de mucosas. O IgE produz reação alérgica, então não é um anticorpo legal. Quando você tem uma grande quantidade de IgE, você é uma pessoa alérgico,
tá? E aparentemente ele faz mais mal do que bem, mas ele também é importante porque ele combate as infecções contra parasitas, contra vermes maiores, ok? Então não é de todo ruim. E a IgD, que atua como um receptor de antígeno. A IgD, de todas essas que eu mostrei para vocês, é a única que não cai na corrente sanguínea. Ela fica presa lá na célula, né? Que é a região receptora, é a região de encontro. Ela atua como um receptor de identificação. Tá legal? Galera, sistema imunológico é uma das aulas mais cobradas em provas. Já era cobrada antes da gente ter passado pela pandemia. Depois da pandemia, então, é uma aula que a gente acredita que vai cair bastante para vocês. Então, estudem direitinho, assistam quantas vezes for necessário e bons estudos. Obrigada pela atenção, até a próxima.